Bem, pessoal, o Bolsonaro hoje, ao abrir a Assembleia Geral da ONU, ele não surpreendeu, mas decepcionou muito. Porque ele repetiu as bobagens, como se estivesse colocando na mídia brasileira, mídia social, através de seus robôs, através de seus rompantes, através de seus preconceitos, toda a bobajada que ele fala. Então ele fala que o Brasil teve à beira do socialismo, mas ele nem sabe o que é socialismo. Primeiro, nunca existiu socialismo na face da Terra. Conceitualmente, socialismo é quando o Estado está desaparecendo. Bom, ele não sabe o que fala. Bom, aí ele ataca a França, ele ataca a Alemanha, ele ataca a própria ONU. Então ele rompe com uma tradição secular da diplomacia brasileira, da multilateralidade, de defender a integração e a aproximação entre os povos. E ele falou tanta bobagem que tem dois órgãos da imprensa brasileira, tanto o UOL quanto o G1, que tem, digamos, inteligência para saber o que cada um de nós falamos, se é verdade ou se é mentira. De cada 3 temas polêmicos que o Bolsonaro abordou, 2 eram mentira. Ou pelo menos uma era mentira e a outra era imprecisa. Ele sabe, o mundo inteiro está olhando o tema da Amazônia. O diretor do INPE foi demitido por ele porque apontou o aumento de queimadas. Ele vai lá e mente, todo mundo sabe que ele está mentindo, dizendo que ele tem compromisso com a Amazônia. Não tem. Não tem. Ele quer abrir para a exploração de minérios para a empresa americana. Como é que vai preservar a Amazônia? Ele fala, não, os próprios indígenas colocam fogo. Bom, indígena, como alguém da roça, pode botar fogo no seu roçadinho. Aquilo ali também pode ser até secular. Se a gente pegar o cerrado brasileiro, que também vem sendo destruído, o cerrado brasileiro ele cresce quando há queimada. A Amazônia, não. Primeiro, a queimada lá é consequência dos grileiros. Eles pegam 2 tratores grandes, correntões, e vão derrubando a mata, deixa para secar, depois mete fogo. Não é foguinho de roçado, não. Bom, ele então fala contra tudo e contra todos, e ao mesmo tempo começa a defender o seu próprio governo. Esse discurso ninguém aguenta mais. Então, tem um economista muito bom, o nome dele é o Eduardo Moreira. Ele teve o capricho de fazer um levantamento. De 3.174 palavras, não houve uma única palavra sobre desigualdade. E o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Aí, apoiado nessa iniciativa dele, nós fizemos aqui um levantamento breve, pode até ter erro, mas eu percebi que ele falou uma vez apenas em desemprego. Bom, o resultado é que, digamos, a comunidade internacional, a imprensa internacional, está falando o que viu, sobre o que viu e como interpretou. Então ele é chamado de líder populista de direita que não esconde sua admiração pela ditadura que comandou seu país. Esse aqui é um site americano. The Guardian. Arrogante, calamitoso, cheio de bilis. Raivoso, não é isso? É o país. Programa de ultradireita e anti-indígena. Le Monde, França. Bolsonaro dispara carga de intolerância na Assembleia Geral da ONU em digressões retóricas confusas. Bom, surpresa, 0. Porque esse é o Bolsonaro. Que muita gente votou, a maioria votou, até porque tiraram o concorrente mais forte, que era o Lula. E ele chama o Adélio de militante de esquerda. Por que ele não deu sequência? Não recorreu da decisão do judiciário que mandou internar o Adélio?
Coitado, o Adélio, pelo que houve a decisão da justiça apoiada em laudo técnico, ele tem uma perturbação mental grave. Por que o Bolsonaro não recorreu? Por que o Bolsonaro, então, não conta que o Adélio treinava tiro no mesmo stand que os filhos dele treinam? Ou treinaram? Bom, então, diante disto, o que ocorre? Talvez o desastre não tenha sido ainda maior, porque hoje houve abertura do processo de impeachment na Câmara de Deputados norte-americana e, obviamente, dada a dimensão desse assunto em âmbito mundial, talvez não tenha tido um desastre maior ainda do ponto de vista da repercussão. Aí ele fala e comemora, olha que contradição, que no governo dele o Mercosul fez 2 acordos históricos, mas ele começou o governo dele, o seu ministro da Economia disse o quê? Que o Mercosul não era prioridade. Então alguém acredita que foi o trabalho do Bolsonaro e do Guedes que fez com que surgisse o acordo do Mercosul e da União Europeia, que vem sendo trabalhado há décadas. Então ele se apropria com a maior naturalidade de um trabalho que ele não fez. Aí ele reclama da falta de democracia da Venezuela. Não interpretem que eu estou aqui assinando embaixo do que o governo da Venezuela faz, não. Mas por que ele não reclama da Arábia Saudita, que nunca fez uma eleição? Por que não reclama? E ele, então, naturaliza de fato a ditadura pelo que fala. Bom, na minha opinião, é cada vez mais óbvio para o mundo inteiro que o Bolsonaro não é boa companhia. Ele apostou todas as fichas no Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Perdeu as eleições agora. Ele aposta todas as fichas no Trump, que está havendo, como já disse, a abertura de um processo de impeachment. O que vai acontecer com o Trump agora é muito cedo para dizer. Agora, que vai trazer paralisia para os Estados Unidos, vai. Para o azar dele. Mas, eu digo assim, mas é uma conquista mundial. A China começa a fazer a defesa dos direitos humanos, que o Bolsonaro abomina até o termo. Ele apostou todas as fichas no Macri. O Macri perdeu por uma diferença surpreendente nas primárias. Eu estava na Argentina, vou estar lá agora no primeiro turno das eleições. Ele vai perder no primeiro turno. Porque o Macri, inclusive a mídia brasileira, quando ele começou o governo, o caracterizava como liberal. O que o Macri fez? Eu já disse, vou repetir. Fez a reforma trabalhista, fez a reforma da Previdência e privatizou. Foi parar no FMI e jogou o país no buraco, com o desemprego lá em cima. Tanto é que eles fazem agora um movimento para que tenha comida para as pessoas. Bom, eles vão, através de deputados brasileiros, no parlamento do Mercosul e atacam a esquerda uruguaia. Eles estão dando muito azar, parece. Bom, a esquerda uruguaia se distanciou da direita. Eu tive uma conversa com o candidato a presidente da Frente Ampla, lá no Uruguai. Eles atacam o Evo Morales, dizendo que ele é uma fraude, que não sei o quê. O Evo Morales está na frente, disparado nas pesquisas na Bolívia. Então, para de falar bobagem, porque amanhã ele não vai ter com quem se relacionar dentro do Mercosul, na América Latina, e do jeito que vai, tende a um isolamento mundial. Piñera, que é o presidente do Chile, reagiu duramente quando o Bolsonaro atacou a ex-presidente Michelle Bachelet, dizendo que foi o Pinochet que, ao matar o pai dela, sob tortura, depois de 4 meses preso, mais ou menos, que isso tinha livrado
o Chile de uma ditadura. Onde é que ele está com a cabeça? Bom, esse é o estado da arte. E cabe a nós aqui, no Brasil, trabalharmos para esclarecer para nós mesmos, população brasileira, o que está acontecendo com o país e que tende a piorar. Vender estatais na hora do almoço para gastar no horário do jantar é a única coisa que lhe resta para desastre do Brasil. O sistema Eletrobras, se você somar ativos e mais investimentos ao longo do tempo para a sua construção, está em 539 bilhões. O Temer queria vender por 12 bilhões, o Bolsonaro fala em vender por 18 bilhões. Lamentável. E são áreas estratégicas em qualquer parte do planeta. Portanto, que a gente aqui, da forma mais rápida e eficaz, consiga pressionar o governo para ter uma política de reajuste do salário mínimo, para ter investimento em educação, para não parar pesquisas, para as universidades brasileiras serem respeitadas nos seus processos internos, para que a saúde não continue o desastre que é. Precisa gerar emprego, precisa distribuir renda. Esse caminho liberal de quem se converteu da noite por dia, entregando o país na mão do Paulo Guedes, que tem origem no sistema financeiro, ficou bilionário no sistema financeiro, que a gente consiga reverter esse processo. Há esperança, até porque há sintomas. Deputados saindo do PSL, gente do PSL um falando mal do outro, e por aí vai. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos conversar com as pessoas que, inclusive, votaram no Bolsonaro. Uns dizem que votaram no Amoedo, já não quer dizer que votaram no Bolsonaro. Mas não se trata apenas do nome, se trata do conceito, se trata da visão. Quando o Dória fala mal do Bolsonaro e o Bolsonaro fala mal do Dória, os dois têm razão. E na linha do Bolsonaro vai Dória e vai Witzel. Ele fala, não se pode subir em cima de um caixão para ter, digamos, qualquer tipo de benefício eleitoral ou não. Não sei como é que ele falou exato, porque eu não consigo levar a sério um sujeito desse. Eu disse que ele pisava em cima de corpos há dias atrás. Olha que insensibilidade. A menina de 8 anos, Ágata, que estava no banco traseiro com a mãe, de uma Kombi, leva um tiro nas costas e morre. Quem teve oportunidade e suportou ver um vídeo que circulou, onde o avô da menina, de forma desesperada, e ele sendo um militar, possivelmente já aposentado, depois você vê as fotos do enterro, o pai desesperado, a mãe do lado ali também. E o Witzel posta na mídia social, ele levando a filha, me parece, na escola. Hoje, mais uma criança de 11 anos foi baleada no Rio de Janeiro. Então, estes três, o presidente, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, na minha opinião, ao estimularem a violência policial, o armamento da população, eles estão cada vez mais com as mãos sujas de sangue. E acho que é nosso dever ético, moral, político, religioso, de qualquer natureza, nós precisamos reagir a isso. Não dá, não dá. O que ele falou, portanto, na Assembleia Geral da ONU é a mesma toada da violência. Só que lá ele não tem nenhum poder. Felizmente, né? Então, gente, um abraço.